Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a competência do Tribunal do Júri. A nossa entrevistada é a juíza auxiliar de Belo Horizonte, Maria Luísa de Andrade Rangel Pires. Doutora Maria Luísa, então gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para a gente a formação desse corpo de jurados, quais são os critérios adotados para a participação desses jurados, quem são eles? Sim. Bom, todo mês de outubro de cada ano, o juiz do Tribunal do Júri tem que publicar uma lista que vai vigorar, né, pelo ano seguinte, contendo o corpo de jurados com que ele vai trabalhar naquele ano. Essa lista tem que ser renovada anualmente em função de uma alteração na legislação que determinou que o jurado que trabalhar no conselho, que servir no conselho em um ano, fica impedido de servir no conselho no ano seguinte. O conselho vem a ser? O conselho, na verdade, é porque quando a gente faz um julgamento, né, quando você tem um julgamento no Tribunal do Júri, você sorteia 25 pessoas, 25 jurados. Que é a composição daquele julgamento. Que são os jurados que podem vir a compor aquele julgamento. Você tem 25 e dentro desses 25 sorteados, sorteiam-se 7, que são os 7 que efetivamente vão compor o conselho de sentença daquele caso. Que vão votar. Que vão decidir aquele caso. Que vão decidir aquele caso. Então, você tem, dentre 25 pessoas, essas 25 aqui em Belo Horizonte ficam disponíveis por um mês, né? A cada mês se sorteia 25. Esses 25 comparecem diariamente aos tribunais do júri e, dentre esses 25, sorteia-se a cada julgamento, a cada dia sorteia-se 7 que irão compor o conselho. Você precisa desse número maior em função de recusas, né? Porque desses 25, você sorteia, defesa e Ministério Público podem recusar, você pode ter jurados suspeitos que não podem trabalhar naquele caso por algum elemento, né? Enfim. E daí você precisa ter um número mais elástico para você poder trabalhar e conseguir os 7 membros para atuar em cada caso. E esse elemento que a senhora se referiu de veto, seja da parte da promotoria ou da defesa, isso refere-se a que exatamente? É o mesmo critério da formação do jurado? Existe algum veto? Não. Qualquer um pode participar? Eu tenho por hábito, sempre que eu faço um julgamento, e na hora que a gente vai fazer o sorteio do jurado, eu digo para os jurados assim, olha, no momento que forem sorteados, por favor, fiquem de pé, para que a defesa e o Ministério Público possam dizer se aceitam ou recusam o jurado. E falo sempre assim, olha, se eventualmente alguém for recusado, não se sinta ofendido. A recusa do Ministério Público ou da defesa, na maioria das vezes, não tem nada de pessoal. Não é porque o jurado tem primeiro grau, ou porque o jurado tem curso superior, ou porque o jurado... É muito mais por uma questão de composição para aquele caso. Às vezes, um marido que matou a mulher, o Ministério Público prefere trabalhar com mulheres no conselho. Já a defesa prefere trabalhar com homens, então recusam mulheres. Então, é muito mais por questão de composição. Muito bem. Doutora Maria Luísa, vamos ampliar nosso debate com a participação dos estudantes da Faculdade Novos Horizontes. Eu vou pedir então uma pergunta aí do Gardner, por favor. Considerando a possibilidade de anulação do julgamento em razão de suspeição de um jurado, isso pode ser alegado? Em que momento é propício para fazê-lo? Em não se fazendo anteriormente, isso pode ser alegado no momento do julgamento? Qual é o procedimento para fazê-lo? Bom, a pergunta é interessante, né? Na verdade, o que acontece? Como o sorteio dos jurados ele é feito de forma antecipada, a defesa e o Ministério Público têm conhecimento prévio de quem são os 25 que estão à disposição para aquele julgamento. Então, o ideal seria que, previamente, né, se alegasse a suspeição, ou na abertura dos trabalhos, que já olhasse isso antes. Mas, na prática, na capital, isso no interior até funciona bem, porque todo mundo conhece todo mundo. Na capital, dificilmente o Ministério Público ou Defesa vão conhecer aqueles 25 membros que estão ali. Saber que aquela pessoa, por exemplo, mora no bairro do réu, era amigo da vítima, ou enfim, que existe um motivo que torna aquela pessoa parcial, né? Que não dê a ela a imparcialidade que ela precisa ter para decidir aquele caso. Então, é difícil que isso aconteça. Agora, na prática, se alguém toma conhecimento disso, o momento oportuno seria na abertura dos trabalhos. Olha, esse jurado é suspeito, esse jurado não deve trabalhar. Se no curso do julgamento se toma conhecimento, digamos que chega alguém, comente lá no plenário com o advogado, com o promotor,
ainda é possível que dentro da abertura, dentro dos trabalhos, né, faça-se esse questionamento. Vai depender da argumentação. Sim, dizer, olha, eu acabei de tomar conhecimento, enfim. Aí, a única solução que o juiz teria, se for no curso do julgamento, e obviamente, né, com alguma prova, com algum respaldo, seria dissolver o conselho de sentença e encerrar o julgamento ali, porque você não tem mais como voltar atrás. O conselho está ali, os trabalhos já começaram, você não tem como parar um julgamento e substituir um jurado, isso é impossível. Então você teria que dissolver. Dissolver o conselho seria, nada do que a gente fez hoje valeu, vamos começar outro julgamento outro dia. Entendi. Tem que fazer assim, não tem outra forma. Eu gostaria de saber se, diante de uma decisão do conselho de sentença, se o tribunal ele pode rever essa sentença e se o réu vai ser condenado. Não, o tribunal não pode condenar e rever, não. O tribunal pode rever e só rever em casos que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, só quando o tribunal entende que aquela decisão que o conselho deu está indo de forma muito, muito chocante com a prova do processo, é que o tribunal anula. Então, precisa de ser realmente assim, uma decisão bem contraditória com a prova dos autos. Mas aí o tribunal não pode fazer o que ela está perguntando, né? No caso, anular e condenar. Não, o tribunal anula e remete a um segundo julgamento. Se a soberania, né, e isso é o bonito do tribunal do júri, a soberania é tanta que se num segundo julgamento o tribunal der a mesma decisão, digamos que o tribunal absolveu e há elementos assim tranquilos no processo que indicassem uma condenação. Então, o conselho de sentença absolveu esse processo. Houve um recurso do Ministério Público, ele foi ao tribunal, o tribunal anulou. Não, a decisão do conselho de sentença foi contrária, manifestamente contrária à prova dos autos. Segundo julgamento, a gente faz um segundo julgamento. Se no segundo julgamento o novo conselho de sentença, e esse conselho não pode ter ninguém que participou do primeiro julgamento, se esse novo conselho de sentença der uma segunda decisão absolvendo novamente o réu, essa decisão já não pode ser recorrida mais. Aí essa decisão já não se muda. A falta de fundamentação das decisões proferidas pelos jurados, embasada no princípio do sigilo das votações, previstas no artigo 5º, 38 da Constituição Federal, pode ser compatibilizada com o artigo 93 da Constituição Federal, em que exige a fundamentação das decisões? Na verdade, Renato, o que acontece é, o Tribunal do Júri é uma exceção, né? Da mesma forma que eu disse anteriormente, o jurado, ele julga de acordo com a convicção íntima dele, diferente do juiz togado, né, que tem que decidir de acordo com a prova do processo, de acordo com tudo que está ali, inclusive a prova feita no contraditório na ampla defesa. Para o jurado a situação é diferente, e daí a decisão do jurado, ela prescinde, né, dessa fundamentação. Muito bem, agradecemos então a participação dos estudantes da Faculdade Novos Horizontes. Doutora Maria Luísa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o conselho de sentença, mas no próximo bloco, sobre o processo de decisão. Se existe uma hierarquia entre eles, se a votação é por maioria simples ou unanimidade. A gente volta em instantes.